Capítulo 15. Claire segurou o volante com força. O pânico quase trancou sua garganta. Ela estava suando, embora uma rajada fria de ar entrasse pelo teto solar rachado. Ela olhou para o telefone de Lydia no banco ao lado. A tela estava preta. Até aquele momento, Paul havia enviado 3 fotos de Lydia. Cada uma delas a mostrava num ângulo diferente. Cada foto trazia certo alívio porque não havia mais ferimentos no rosto de Lydia. Claire não confiava em Paul, mas confiava em seus olhos. Ele não estava ferindo sua irmã. Pelo menos, ainda não. Ela forçou os pensamentos a se manterem fora daquele lugar escuro para o qual eram tão desesperadamente atraídos. Claire não encontrou a localização nem o horário das fotos. Tinha a esperança de que Paul estivesse parando o carro a cada 20 minutos e tirando as fotos, porque a alternativa era acreditar que ele havia tirado todas as fotos ao mesmo tempo e que Lydia já estava morta. Ela tinha que pensar numa maneira de sair daquilo. Paul já estaria criando estratégias. Estava sempre 5 passos à frente de todo mundo. Talvez já tivesse uma solução. Talvez já estivesse colocando-a em prática. Teria outra casa. Seu marido sempre tinha backups. Um trajeto de 2 horas a partir de Athens o levaria para as Carolinas, para a costa ou uma das cidades fronteiriças do Alabama. Ele teria outra casa em outro nome com outro quarto para os assassinatos e outras estantes para a coleção doentia de filmes. Claire sentiu o suor escorrer pelas costas. Abriu o teto solar mais alguns centímetros. Passava das 4 da tarde. O sol se punha no horizonte. Ela não podia pensar em Paul ou no que poderia estar fazendo com sua irmã. Ele sempre disse que os vencedores só competiam uns com os outros. Claire tinha mais 1 hora para saber como reaveria o pendrive que estava com Ada, como o entregaria a Paul e como faria para salvar a irmã no meio de tudo isso. Até aquele momento, ela não tinha nada além do medo e da sensação nauseante de que a hora passaria e que ela estaria tão impotente quanto esteve assim que saiu da casa dos Fuller. Os mesmos problemas que a perturbaram antes estavam em um loop infinito que tomava todo o pensamento. Sua mãe, permanentemente indisponível. O Kleber, inútil. Jacob Mayall, provavelmente trabalhando para o deputado. Fred Nolan, a mesma coisa, ou talvez tivesse um plano. Deputado Johnny Jackson, o tio secreto de Paul, poderoso e cheio de conhecidos, e 2 caras a ponto de ficar ao lado da família que o Patrick durante coletivas de imprensa, como se não fizesse ideia do que tinha acontecido com a filha querida deles. Adam Kim, possível amigo ou inimigo. O mascarado, Paul. Ela não acreditava. Não, não podia ser. Claire viu o marido na frente daquela garota com os próprios olhos. O problema era que ela não conseguia sentir. Forçou-se a se lembrar de todas as coisas perturbadoras que sabia sobre Paul. Sabia que havia mais. Tinha que haver mais. Assim como a coleção de fitas de estupros separadas por cor, tinha que haver muito mais filmes documentando as garotas que ele tinha sequestrado, as garotas que mantinha, as garotas que havia torturado por prazer e pelo prazer de outros inúmeros espectadores nojentos e abjetos. Será que Adam Kim era um dos clientes? Era um participante ativo? Como Lydia disse, Claire não era a melhor pessoa para julgar alguém. Havia transado com Adam porque se sentia entediada, não porque queria conhecê-lo. O melhor amigo do marido era uma presença constante na vida deles. Em retrospecto, ela compreendia que Paul o tinha mantido longe. Adam estava ali, mas não era de dentro do círculo. O círculo era formado apenas por Paul e Claire. Por isso Claire nunca tinha dado muita atenção a Ada até aquela noite na festa de Natal. Ele estava muito bêbado. Deu em cima dela, e Claire queria descobrir até onde ele levaria aquilo. Ele era bom, ou talvez só diferente de Paul, o que ela estava procurando. Sabia ser charmoso de um modo esquisito. Gostava de golfe, colecionava trens antigos e usava um pós-barba amadeirado, nada desagradável. Era tudo o que ela sabia. Ada havia falado que tinha uma apresentação importante na segunda, o que significava que estaria no escritório logo cedo no dia seguinte.
A apresentação ocorreria nos escritórios do centro da cidade da Key mais Scott, onde tinham uma sala de apresentações com cadeiras de teatro e jovens com vestidos justos servindo drinks e petiscos leves. Ada estaria com o pendrive. Os arquivos eram grandes demais para serem enviados por e-mail. Se precisasse dos arquivos para o trabalho, teria que levá-los aos escritórios para carregá-los para a apresentação. Se precisasse do chaveiro por este conter evidências que o incriminavam, seria um tolo se o deixasse em qualquer lugar que não fosse consigo mesmo. Claire permitiu-se pensar na segunda possibilidade. Paul poderia ter outro círculo que envolvesse Ada. Eles eram melhores amigos havia mais de 2 décadas, bem antes de Claire entrar em cena. Se Paul tivesse encontrado os filmes do pai após o acidente, teria comentado com Ada. Será que foi então que criaram um plano para manter o negócio? Será que os dois assistiram aos filmes juntos e perceberam que não sentiam repulsa, mas, sim, tesão, pelas imagens violentas? Nesse caso, Ada já teria dito a Paul que estava com o pendrive. Claire não sabia o que o silêncio dele representava. Uma forma de cair fora? Uma tentativa de dar o golpe? Pense, disse Claire a si mesma. Você tem que pensar. Não conseguia. Mal se mantinha de pé. Claire pegou o telefone de Lydia. Não tinha senha, ou talvez Paul a tivesse retirado para Claire. Clicou no botão, e a fotografia mais recente apareceu. Lydia no porta-malas, aterrorizada. Seus lábios estavam pálidos. O que isso significava? Será que estava respirando bem? Paul a estava sufocando? Não me abandone, querida. Por favor, não me abandone de novo. Claire soltou o telefone. Não abandonaria Lydia. Não dessa vez. Nem nunca mais. Talvez Claire estivesse abordando tudo pelo lado errado. Não conseguia pensar em uma estratégia, por isso o melhor a fazer era adivinhar o que Paul planejava. Claire era boa em prever o comportamento de Paul, pelo menos no que dizia respeito a presentes de Natal e a viagem surpresa. Seu primeiro objetivo era reaver o pendrive. Não custava nada esperar. Ele estava mantendo Lydia em algum lugar. Ela era a vantagem que ele tinha contra Claire. Paul não a mataria enquanto não tivesse certeza absoluta de que o pendrive estava em seu poder. A ideia trazia certo alívio, mas ela sabia muito bem que havia outras coisas que Paul poderia fazer com Lydia. Ela não pensaria nisso. Paul ainda tinha sentimentos por Claire, pelo menos, até onde conseguia sentir alguma coisa. Ele colocou o travesseiro embaixo de sua cabeça. Colocou a aliança de volta em seu dedo. Tirou seus sapatos. Carregou o Tesla. Todas essas coisas levaram tempo, o que significava que Paul dava importância a elas. Em vez de apressar Lydia para que saísse, ele arriscou se expor cuidando de Claire. O que significava que ela tinha uma leve vantagem. Claire resmungou. Ouvia a voz de Lydia em sua mente, e daí, porra? O GPS do carro pedia para que ela entrasse à direita mais à frente. Claire não pôde aproveitar o alívio que sentia por ter alguém lhe dizendo o que deveria fazer, ainda que fosse o computador. Em Athens, ela tomou decisões ruins. Não podia ir para a casa da mãe, que só resmungaria e iria para a cama. Não podia ir à polícia porque não dava para saber quem estava envolvido com Paul. Não podia ir à casa em Dunwoody porque Nolan deveria estar à sua procura. O único lugar aonde podia ir era a casa de Lydia. Ela estava indo para casa quando percebeu que havia algo na casa de Lydia que talvez pudesse ajudá-la. Claire diminuiu a velocidade do Tesla enquanto olhava ao redor. Estava seguindo as direções do GPS, sem pensar. Até aquele momento, não tinha percebido que estava em um bairro mais antigo do subúrbio. As casas não tinham a uniformidade de uma subdivisão nova. Havia casas chiques, coloniais holandesas e a casa de tijolos aparentes onde Lydia vivia. Claire não precisou ouvir o GPS para saber que tinha chegado ao endereço. Reconheceu a casa pelas fotos no arquivo de Paul. Os números amarelos na lateral da caixa de correspondências estavam desbotados, obviamente feitos por uma criança.
Claire imaginou Lídia de pé no quintal observando a filha pintar com cuidado o endereço na caixa. A van de sua irmã estava estacionada na entrada. De acordo com os detetives de Paul, Rick era vizinho de Lídia havia quase 10 anos. Claire reconheceu os anões de jardim na porta. A caminhonete de Rick estava estacionada na frente da casa de Dunwoody, mas ele tinha um segundo carro, um Camaro antigo, parado diante da garagem. Ela observou as duas casas ao passar devagar. A casa de Lídia estava escura, mas a de Rick tinha algumas luzes acesas. Era o fim de uma tarde de domingo. Claire imaginava que um homem como Rick Butler estaria assistindo ao jogo de futebol ou lendo uma cópia bem gasta de O Guia do Mochileiro das Galáxias. Day deveria estar na casa de uma amiga. De acordo com as mulheres da equipe de tênis de Claire, os adolescentes eram incapazes de apagar as luzes quando saíam de um cômodo. Claire entrou na rua seguinte, uma rua curta sem saída com uma casa que parecia abandonada no fim. Ela estacionou e saiu do carro. Colocou o telefone de Lídia no bolso de trás porque receberia outra foto em 9 minutos. Como sempre, Paul estava sendo pontual. Ou havia programado o telefone para mandar as fotos com antecedência. Ela abriu o porta-malas do carro. Jogou a bolsa ali porque estava num bairro em que era melhor fazer isso. Encontrou uma pá dobrável para neve na mochila de emergência que Paul havia encomendado para todos os carros, incluindo os de Ellen. A pá se abriu com um som metálico. Claire esperou que a luz da varanda se acendesse ou que um vizinho gritasse, mas nada aconteceu. Ela observou a área para ver onde estava. A casa de Lídia era a quarta. A de Rick era a quinta. Não havia cercas nos quintais, só no de Lídia. Uma fileira comprida de árvores separava os quintais das casas atrás deles. Eram 4:30 da tarde. O sol já estava se pondo. Claire passou com facilidade pelas árvores. Não havia ninguém olhando pelos fundos, apesar de ela não ter certeza de que haveriam, mesmo que estivessem olhando. O céu estava carregado. Era provável que chovesse de novo. Claire sentia a umidade no ar. Segurou a cerca de correntes com a ideia de saltá-la, mas o cabo de metal se soltou em suas mãos. A corrente acompanhou. Claire apoiou o peso até a cerca estar baixa o suficiente para que ela passasse por cima. Olhou ao redor. O quintal de Lídia era enorme. Ela deveria ter pagado uma fortuna pela cerca para manter os cachorros dentro em casa. Claire a consertaria quando a irmã voltasse para casa. Os fundos da casa de Lídia eram mais bem cuidados do que os das outras casas. As calhas estavam limpas. A borda branca tinha sido pintada recentemente. Claire imaginou que Rick cuidasse dessas coisas porque a casa ao lado, a casa que ela sabia ser dele, era igualmente bem cuidada. Claire gostou de saber que a irmã morava ali. Apesar das circunstâncias difíceis, sentia que a felicidade fluía entre as casas. Sentiu a marca de uma família, de pessoas gratas umas às outras e pelo lugar que tinham no mundo. Lídia havia criado mais do que um lar. Criará paz. A paz que Claire tinha destruído. As luzes estavam acesas no que deveria ser a cozinha. Claire caminhou em direção ao deck grande nos fundos. Havia mesas e cadeiras e uma grelha de aço escovado coberta por uma lona preta. Claire ficou paralisada quando viu os refletores. Os sensores de movimento pendiam como testículos. Ela olhou para o céu. Escurecia depressa. Ela deu um passo à frente e mais um. Preparou-se a cada movimento, mas as luzes não se acenderam quando ela subiu a escada. Olhou para a cozinha por uma janela grande acima da pia. Papéis cobriam a mesa. Havia um saco de tênis velho em uma das cadeiras. Bilhetes presos na geladeira com ímãs coloridos. Pratos empilhados na pia. Paul podia chamar aquilo de bagunça, mas Claire sentia o calor de uma casa habitada. Não havia abertura na porta de trás. Havia 2 travas. Uma passagem grande para o cachorro estava aberta na parte de baixo. Claire ergueu uma cadeira Adirondack pesada e bloqueou a passagem do cachorro.
O relatório do detetive de Poe indicava que Lydia tinha 2 labradores, mas essa informação tinha sido registrada 2 meses antes. Claire não imaginava Lydia mantendo uma raça muito territorial como um cão-pastor ou um pitbull, mas o latido de qualquer cachorro poderia assustar Rick, e ele iria querer saber o que uma mulher estava fazendo no quintal de sua namorada com uma pá dobrável. Claire segurou a pá. Era de alumínio, mas resistente. Ela olhou para a casa de Rick à procura de sinais de vida antes de descer a escada de novo. O chão estava úmido quando ela passou por baixo do deck. Teve que manter a cabeça e os ombros curvados para não raspar nas vigas acima. Claire estremeceu ao passar por uma teia de aranha. Detestava aranhas. Arrepiou-se toda e se repreendeu por ter aquelas frescuras enquanto a vida da irmã estava em risco. O espaço embaixo do deck era escuro, como era de se esperar. Havia uma lanterna no Tesla, mas Claire não quis voltar. Precisava seguir em frente. O impulso era a única coisa que a impedia de se entregar ao medo e ao pesar que fervilhavam sob toda a superfície que ela tocava. Abaixou-se o máximo que conseguiu para passar por baixo dos degraus de trás. Feixes de luz atravessavam as frestas. Ela passou a mão pelo espaço apertado embaixo do último degrau. A terra ficava mais funda numa parte. Deveria ser o ponto. Claire enfiou a pá e tirou um punhado de terra. Trabalhou devagar, em silêncio, conforme ia removendo a terra. Por fim, enfiou a ponta da pá mais fundo no chão. Sentiu o barulho de metal com metal. Claire soltou a pá e usou as mãos. Tentou não pensar nas aranhas, cobras ou qualquer outra coisa que pudesse estar escondida na terra. Seus dedos encontraram a borda de um saco plástico. Claire se deu a chance de sentir a alegria momentânea de realizar uma tarefa. Tirou o saco. A terra se espalhou ao redor dela. Ela tossiu, espirrou e tossiu mais. A arma estava em suas mãos. Mais cedo, Lydia tinha dito que a arma estava enterrada embaixo da escada, mas Claire percebeu então que não acreditava que a encontraria. Pensar que a irmã tinha uma arma era chocante. O que Lydia estava fazendo com algo tão terrível? O que Claire faria com aquilo? Ela observou o peso do revólver. Sentia o metal frio através do saco plástico. Detestava armas. Paul sabia, e por isso não esperaria que Claire puxasse uma da bolsa para atirar nele. Era esse o plano. Ela sentiu a ideia se acender em sua mente como um slide aparecendo em um projetor. O plano estava ali desde sempre. Levando-a em direção à casa de Lydia, mas pesava em sua mente enquanto ela se deixava envolver pelos horrores do que o marido tinha feito. Interferência proativa, teria explicado Paul, é quando uma informação anteriormente adquirida inibe nossa habilidade de processar novas informações. A nova informação não poderia ser mais clara. Paul era um assassino de sangue frio. Claire era uma idiota se acreditava que ele deixaria a Lydia ir embora. A irmã sabia demais, era valiosa. Poderia até ter um timer em cima da cabeça contando os minutos que ainda tinha. Então, o próximo passo de Claire seria reaver o pendrive que estava com Adam Kim, pedindo ou ameaçando-o com a arma que tinha em mãos. Claire tinha visto o que uma raquete de tênis podia fazer no joelho. Não imaginava o prejuízo que um tiro causaria. Lydia estava certa quanto a procurar o máximo de informação que pudesse. Claire tinha que descobrir por que o conteúdo do drive era tão importante para Paul. Ter essa informação a faria retomar o poder. Com cuidado, ela tirou a arma do saco. O cheiro metálico era familiar. 2 anos antes, ela havia levado Paul a um clube de tiro, no aniversário dele. Paul ficou feliz, mas só porque Claire tinha pensado em fazer algo tão fora do normal. Ela não ficou mais do que 10 minutos no clube. O peso emocional de segurar a morte nas mãos a fez ir ao estacionamento para chorar. Paul consolou Claire enquanto ria, porque aquilo era bobo, e ela sabia que era, mas sentiu-se aterrorizada. As armas faziam muito barulho. Tudo tinha um cheiro estranho, de perigo. Só de segurar a Glock, ela tremia. Claire não tinha o menor preparo para segurar uma arma. Não tinha força na mão para puxar o gatilho. O coice causava pânico.
Ela temia derrubar a arma e matar alguém ou a si mesma por acidente, ou talvez matar alguém e a si mesma. Tinha medo que o cartucho vazio queimasse sua pele. Sempre que puxava o gatilho, o medo voltava até ela tremer muito, sem conseguir segurar a arma. Aquilo foi mais tarde. Antes de entrarem no campo, Poe pediu para o instrutor dar uma explicação detalhada sobre todas as armas. Claire ficou surpresa com o pedido porque pensou que o marido soubesse tudo de tudo. O instrutor os levou a uma vitrine de vidro onde ficavam as armas que eles podiam alugar por hora: pistolas, revólveres, alguns rifles e, o mais assustador, uma automática. Eles decidiram pegar a Glock porque a marca era mais conhecida. A pistola tinha 9 milímetros. Era preciso puxar a tampa para colocar a bala no tambor. Com o revólver, só era preciso colocar as balas no cilindro, fechá-lo, engatilhar e atirar. Claro, o principal ali eram as balas. Claire examinou o revólver de Lydia. A irmã não seria tola a ponto de esconder uma arma carregada embaixo da varanda de casa. Ainda assim, Claire conferiu o cilindro. Os 5 espaços estavam vazios. Ela fez uma contagem mental do dinheiro que levava na carteira. Podia ir a uma loja de artigos esportivos ou a um Walmart comprar munição com dinheiro, porque uma transação com cartão de crédito apareceria em algum lugar. As luzes se acenderam. Claire bateu a cabeça na escada. Seu crânio estremeceu como um sino. Rick Butler se abaixou para olhá-la. Precisa de ajuda? Claire recolocou a arma na bolsa. Tentou rastejar por baixo do deck, mas precisava das 2 mãos. Jogou a bolsa no quintal. Rick pulou para trás como se alguém tivesse jogado ácido em seus pés. Me desculpe, disse ela, porque era sua resposta para tudo. Sou Claire Scott, irmã de Lydia. Rick olhou para a arma. Pensei que ela tivesse se livrado dessa coisa. Bem. Claire bateu as mãos para limpar a terra. Tentou demonstrar bons modos, porque ele a ensinou a ser sempre educada. Pelo menos. No começo. É um prazer conhecê-lo, finalmente. Claro, disse ele. Seria bom ter uma explicação. Claire assentiu, porque seria bom, mas não podia explicar. Decidiu tentar de novo. Me desculpe. Pegou a arma. Envolveu o cano com o plástico. Espere, disse Rick, porque estava claro que ela estava indo embora. Cadê Lydia? Como sempre, Poe apareceu no momento exato. Claire sentiu o telefone de Lydia vibrar no bolso traseiro. Ele havia enviado a foto mais recente. Será que ela deveria mostrá-la a Rick? Será que ela deveria mostrar o que estava acontecendo com a mulher a quem ele havia dedicado os últimos 13 anos de sua vida? Preciso ir, disse Claire. Rick estreitou os olhos. Ou ele era extremamente perspicaz, ou era muito fácil entender Claire. Você não vai embora sem me dizer o que está acontecendo. Estou com uma arma. Então, use-a. Os dois se encararam. Em algum lugar, um cachorro começou a latir. Quase um minuto inteiro se passou até Claire dizer: Me desculpe. Você não para de dizer isso, mas não parece que é sincera. Ele não sabia se Claire queria mesmo se desculpar. Preciso ir. Com uma arma vazia que estava enterrada no chão? Rick balançou a cabeça. Não parecia irritado. Parecia assustado. Lydia está bem? Sim. Ela? Perguntou ele, esfregando o rosto com a mão. Ela teve uma recaída? Recaída? A mente de Claire foi tomada pela imagem de Lydia caída no chão. Só assim, entendeu o que Rick Butler estava perguntando. Sim, disse ela, porque Lydia preferiria essa mentira terrível em vez da verdade. Ela teve uma recaída. Bebeu um pouco de vinho, tomou uns comprimidos e não parou. Por quê? Claire havia convivido com o vício de Lydia por 6 anos antes de elas se separarem. Precisa ter um motivo? Rick parecia arrasado. Era viciado.
Sabia que os viciados sempre encontravam um motivo. Sinto muito. Claire sentia um peso no peito. O que estava fazendo era terrível, imperdoável. Percebia a raiva, a decepção e o medo no rosto de Rick. Sinto muito, mesmo. Não é sua culpa. A voz dele ficou mais alta, como a voz dos homens às vezes esganiçavam quando eles tentavam conter as emoções. Porque você, ele pigarreou. Por que precisa de uma arma? Claire olhou ao redor como se uma explicação fácil fosse aparecer. Você acha que ela vai voltar aqui e tentar se ferir? Perguntou ele. O medo na voz dele era de entristecer. Ele continuava tentando conter as emoções. Seus olhos estavam marejados. Parecia ser um homem muito gentil e tranquilo. Era exatamente o tipo de pessoa que ela sempre esperou que a irmã encontrasse. E Claire estava acabando com ele. Cadê ela? Perguntou Rick. Quero vê-la, conversar com ela. Vou levá-la para uma clínica. Vou pagar. Fica no Novo México. Claire contraiu os lábios. Por que disse Novo México? Ela está no carro? Indagou ele. A ambulância vai levá-la ao aeroporto. Vou encontrá-la lá, disse Claire. Sozinha. Ela me pediu para dizer a você para manter. Dei em segurança. Não quer que você a veja assim. Sabe como ela é orgulhosa. Ele assentiu de leve. Não acredito que ela perdeu a sobriedade depois de tanto tempo. Sinto muito. Claire não sabia o que dizer. Seu cérebro estava tão tomado pelas mentiras de Paul que não conseguia pensar em palavras novas. Sinto muito mesmo. E seguiu em direção ao quintal. Contou os passos para preencher a cabeça com algo que não fosse a culpa. 5 passos. 10 passos. Rick a interrompeu no 20º. Espere um pouco. Claire sentiu seus ombros se curvarem. Nunca tinha sido boa em esconder a culpa porque, quando Paul estava por perto, ela sempre era perdoada com facilidade. Não pode levar a arma. Claire se virou. Rick estava se aproximando. A primeira coisa que pensou foi que não conseguia correr mais do que ele. A segunda foi que não poderia pensar em outra mentira. Ela devolveu o problema a Rick. Por que não? Não vão deixar que você leve uma arma no avião. Não pode despachá-la. Ele estendeu a mão. Vou guardá-la em segurança. Claire se forçou a olhá-lo nos olhos. Ele cheirava a fumaça de carro. Ela viu os músculos firmes embaixo das mangas da camisa de flanela. Mesmo com o rabo de cavalo, ele era um homem em todos os sentidos da palavra. Já tinha sido preso. Parecia ser capaz de se defender. Claire queria deixar que ele a ajudasse. Todos os problemas de sua vida sempre tinham sido consertados por outra pessoa. E veja onde isso a tinha levado. O que está realmente acontecendo? A postura de Rick mudou. Ele a olhava de modo diferente. Estava com os braços cruzados. Sua desconfiança era evidente. Lydia me avisou que você sabia mentir muito bem. Bem, Claire deu de ombros. Geralmente sei. Ela está em segurança? Não sei. Claire segurou a arma com mais força. Precisava sair dali. Se ficasse na frente daquele homem por muito tempo, pediria ajuda. Deixaria que ele assumisse. E isso resultaria na morte dele. Leve Day para longe daqui. Hoje à noite. Não diga para onde estão indo. O quê? Ela percebeu o choque em todas as linhas do rosto dele. Leve-a a algum lugar seguro. Você precisa chamar a polícia. A voz dele estava alta de novo, dessa vez com medo. Se tiver alguma coisa. A polícia está envolvida. O FBI. Não sei mais quem. Ele abriu a boca, então a fechou e abriu de novo. Me desculpe.
Que se foda seu pedido de desculpas, mulher. Onde você enfiou Lídia? Claire sabia que precisava dizer algo próximo da verdade. Em algo muito ruim. Lídia está correndo perigo. Você está me assustando. É para se assustar. Ela segurou o braço de Rick. Não chame a polícia, eles não vão ajudar. Pegue Day e deu fora daqui. Day? Quase gritou ele. O que Day tem que ver com isso? Você precisa levá-la para longe. Você já disse. Agora, quero saber o motivo. Se quiser ajudar Lídia, mantenha Day em segurança. É só o que importa para ela. Ele colocou a mão em cima da dela para que Claire não pudesse ir embora. Sei o que aconteceu entre vocês duas. Passaram 20 anos sem conversar e agora, de repente, você está preocupada com sua irmã? Lídia é minha irmã. Mesmo quando a odiei, eu ainda amava. Claire olhou para a mão dele. Preciso ir. Rick não soltou a mão dela. Por que não devo segurar você aqui e ligar para a polícia? Porque se você ligar para a polícia, Lídia vai morrer e a pessoa que está com ela virá atrás da Day. Ele soltou a mão dela, mas mais por estar chocado do que convencido. O que posso fazer? Diga o que. Pode manter Day em segurança. Sei que você ama Lídia e sei que quer ajudar, mas ela ama a filha. Você sabe que é só o que importa para ela. Claire se afastou. Rick não facilitou. Era óbvio que estava dividido entre soltá-la e forçá-la a dizer a verdade, mas ele amava a filha de Lídia. Claire sabia, pelos relatórios de Paul, que Rick praticamente a tinha criado. Ele era o pai dela, e nenhum pai deixaria um filho ser prejudicado. Ela aumentou a velocidade ao correr pelo quintal. Pulou a cerca baixa. Cada passo que dava era assombrado pelos passos que queria dar na direção de Rick. Torcia para que ele tivesse entendido e que levasse Day para um lugar seguro. Mas o que era seguro? Paul tinha inúmeros recursos. O deputado Johnny Jackson, mais ainda. Ela deveria voltar? Rick amava Lídia. Era a família dela, provavelmente mais ainda do que Claire. Ele a ajudaria. E Paul provavelmente o mataria. Claire pegou o telefone de Lídia no bolso de trás ao correr em direção ao carro. A última foto mostrava Lídia deitada de lado. A foto estava mais escura, o que ela esperava que significasse que Paul havia tirado recentemente, e não 1h30 antes. As luzes da rua se acenderam quando Claire chegou atrás do Tesla. Colocou a arma na bolsa. Não precisava de Rick Butler. A arma era o plano. Seria usada para obter informações de Ada. Seria usada para matar Paul. Claire sentiu muita certeza quando pegou a arma embaixo da escada. Não podia falhar, agora que havia opções mais fáceis. Precisava ir adiante. Tinha que confrontar Paul sozinha. Se Claire sabia algo sobre o marido, era que ele ficaria furioso se ela envolvesse outra pessoa. Não poderia haver mais ninguém dentro do círculo. Ela ligou o carro. Fez um retorno para a rua principal. Passou pela casa de Lídia. As luzes dos cômodos da frente tinham sido acesas. Ela rezou para que Rick estivesse pegando as coisas de Day, que estivesse fazendo o que ela disse, levando a filha de Lídia para um lugar seguro. Mais uma vez, Claire perguntou a si mesma o que era seguro. Fred Nolan poderia checar os cartões de crédito de Rick. Poderia rastrear o telefone do homem. Poderia encontrá-lo com drones, satélites ou o que quer que o governo federal usasse para espiar pessoas nas quais tinha interesse. Claire balançou a cabeça. Não podia ficar correndo em círculos. Tinha que fazer as coisas passo a passo. Estava com a arma de Lídia. Era o primeiro passo. O segundo era pegar o pendrive de Ada. Ela pararia num telefone público para ligar para ele. Noite de domingo. Ele estaria em casa com Sheila. Ainda existiam telefones públicos? Claire não podia correr o risco de ligar para Adam pelo telefone de Lídia.
Já tinha assistido a muitos episódios de Homeland para saber. O agente Nolan ou o capitão Mael, ou os dois, poderiam monitorar o telefone de Ada à espera da ligação de Claire. Luzes azuis brilharam no espelho retrovisor. Por instinto, Claire diminuiu a velocidade para sair da frente do policial, mas o carro também diminuiu a velocidade, e, quando ela deu seta para entrar, ele também deu. Merda, disse Claire, porque estava correndo. O limite era 60, e ela estava a 80. E tinha uma arma na bolsa. Claire estava em liberdade condicional. Tinha uma arma. Ainda deveria ter traços de drogas no organismo. Tinha violado todos os itens de sua liberdade condicional, incluindo ignorar o pedido de um policial para que parasse. O policial atrás dela ligou a sirene. Claire parou no acostamento. O que faria? Que porra faria? O policial não estacionou atrás dela. Parou na frente e posicionou o carro de modo a bloquear o Tesla. Claire levou a mão à marcha. Poderia dar a ré. Poderia voltar com o carro e acelerar, e poderia avançar cerca de 15 quilômetros até ser alcançada por algum policial das redondezas. O policial saiu da viatura. Colocou o chapéu. Ajustou o cinto. Claire pegou o telefone de Lydia. Pô. Ele saberia o que fazer. Mas ela não tinha o número dele. O identificador de chamadas sempre mostrava um número restrito. Merda, repetiu Claire. Talvez Paul já soubesse o que estava acontecendo. Ele havia deixado claro que tinha amigos na polícia. Poderia dar um telefonema e pedir para que parassem, algemassem e enfiassem Claire em uma viatura que a levasse para onde Paul estava escondido. O policial não se aproximou. Estava de pé ao lado do carro. Conversava ao celular. Estavam perto do bairro de Lydia. Todas as casas ao redor estavam escuras. O policial checou a rua vazia olhando para trás antes de se direcionar ao Tesla. Os dedos de Claire assumiram o controle. Ela estava teclando um número no telefone de Lydia enquanto o policial batia em sua janela com a aliança de casamento. Alô? O telefone foi atendido com o pânico comum que sempre vinha com as ligações de números restritos. Seria Júlia? Seria Lydia? Seriam mais notícias ruins? Mãe. Claire controlou um soluço. Por favor, mãe, preciso muito de você.